Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, vamos meditar em Atos 17. Atos 17. Louvor maravilhoso, glorioso, glória a Deus, né, pela fluência, pela unção no louvor, louvado seja Deus, amém? Uns louvor difícil flui, né? Esse é o nosso nível, irmãos, é assim, é o louvor difícil que flui, né? Poderosamente, glória a Deus. Atos 17, nós vamos ver a palavra do Senhor a partir do versículo 1 mesmo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Amém? Até aí, vamos orar. Feche os olhos, por favor. Peça para Deus falar ao seu coração. Deus amado, nós invocamos o teu nome, clamamos a tua presença, o teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça. Age, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação contrária, toda obra maligna, declaramos o teu poder, a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Esteja com aquelas crianças, Senhor, esteja sobre eles também naquele lugar, que o teu Espírito Santo molde e dome todas as nossas vidas, em todas as nossas áreas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa passagem, ela, pastora, o que é isso, hein, que está acontecendo aí? Essa foi a abertura da igreja de Tessalônica. Então, para você ver, assim foi o começo da igreja de Tessalonicenses, que é Tessalônica, o nome da cidade. E essa igreja de Tessalônica se tornou a igreja modelo na época. Imaginem, essa igreja de Tessalônica se tornou a igreja modelo. Mas vale a pena nós prestarmos atenção agora. Como assim? Como que nós imaginamos, nossa, como que nasce uma igreja modelo? Como que uma igreja chega, né, a um patamar de ser alguém referencial diante dos céus, diante dos apóstolos da época? Pois é, essa igreja de Tessalonicenses foi uma dessas igrejas. Mas é importante nós vermos o modo que ela começou, né? Porque você vai falar assim, para uma igreja, ela se tornar uma igreja modelo. Para eu me tornar um cristão modelo, para eu me tornar um servo de Deus modelo, precisava isso, precisava daquilo. Mas você vai ver, junto comigo, o que ocorreu na vida dessa igreja, que tinha tudo para eles, na verdade, serem crentes individualmente, na verdade, perturbados. Por quê? Olha só, Paulo chegou lá na cidade de Tessalônica
e ele foi lá, disse a palavra de Deus, ele procurou, né, os judeus, disse aí o versículo 1, ele foi na sinagoga dos judeus. E ele chega lá, ele começa a expor a Bíblia e diz o quê? Que ele pregou por 3 sábados na sinagoga. Versículo 2, foi Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados. 3 sábados, Paulo vai lá, explica, o que ele explicou? Versículo 3, expôs que era necessário Cristo morrer e Cristo ressuscitar dos mortos para trazer a salvação, o evangelho puro. Ele só falou, olha, Cristo precisou morrer na cruz, ele é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, ele morreu na cruz para poder nos purificar dos nossos pecados, pagar o preço da nossa culpa, e ele ressuscitou ao 3º dia. 3 dias, 3 pregações, 3 sábados somente, ele pregou essa mensagem ali na sinagoga. Você vê no versículo 3 dizendo isso. E aí chegou um momento que eles foram, então, ele já ia para um 4º dia, só que ele foi para a casa de Jason. Vamos fazer o primeiro culto familiar, um culto no lar. E aí vocês viram aí o que aconteceu? Ali, muitos gregos já tinham se convertido. Gregos é sinal de intelectuais mesmo, porque a linhagem grega na época, se você se lembrar, né, todos aqueles filósofos, era essa época que Paulo estava pregando. Então, todo tipo de filosofia estava ali na terra naquela época. E disse o quê? O versículo 4, muitos foram persuadidos, numerosa de multidão de gregos piedosos se converteram. Então, muito grego, que até então eram os intelectuais da época, se curvaram com 3 pregações a respeito. Jesus morreu pelo nosso pecado, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Essa ressurreição, hoje ele está assentado à destra do Pai. 3 pregações. E muitas mulheres, o que diz aí, distintas, mulheres da sociedade da época, se converteram. E aí Paulo foi fazer o culto no lar. Quando ele foi fazer o culto no lar, o que diz o versículo 5? O povo maldoso, os que não criam, por inveja, olha lá o que diz, trouxeram homens maus dentre a malandragem, olha só lá, ajuntaram uma multidão, uma turba, um grupinho ali, alvoroçaram a cidade, assaltaram aquele culto no lar, entraram lá, invadiram, pegaram o Jason, que era esse homem que tinha se convertido, cedido o lar dele, pegaram o Jason, arrastaram, levaram até as autoridades. Assim nasceu a igreja de Tessalonicenses. E eu quero que você pense sobre isso, sabe por quê? Porque uma vez o bispo mostrou um vídeo no começo da igreja. E, na verdade, eu acho que isso é o sinal dos tempos de Deus realmente. E nesse vídeo, o preletor dizia assim: quantas vezes você teve a oportunidade de ser ministrado? Quanto tempo você já foi ministrado? E não foi suficiente para gerar uma conversão genuína em você? Não foi suficiente para te converter verdadeiramente a Deus? Não foi suficiente? Esses homens ouviram 3 vezes a mensagem do Evangelho, e vocês vão ver que essas 3 pregaçõezinhas, elas foram suficientes para transformar de tal forma a vida deles, que eles se tornaram uma igreja modelo na época. Isso era no ano 52 a 55, eles se tornaram modelo, e vocês vão ver os detalhes daquilo que era a ação desses homens. Por quê? Simplesmente porque eles ouviram a palavra, eles creram na palavra e eles praticaram a palavra. E isso é muito sério. Até quando, né, nós ouviremos e não nos posicionaremos com relação àquilo que Deus tem nos ensinado, com relação àquilo que Deus tem nos falado? Por isso que a Bíblia fala que haverá menos rigor
para Sodoma e Gomorra do que para nós que tivemos acesso ao Evangelho de Deus. E o Senhor, na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo falou isso para uma cidade que estava recebendo o Evangelho, e no entanto as pessoas não tinham um posicionamento de se firmar com Deus. Então hoje, em nome de Jesus, que o exemplo dessa igreja possa realmente mudar sentimentos, mudar posicionamentos, em nome de Jesus, e trazer uma transformação genuína nas nossas vidas. Até quando? Até quando Deus precisa, falar a mesma coisa repetidamente a respeito das nossas deformidades, dos vícios que nós não queremos largar, dos hábitos pecaminosos que estão entranhados na nossa alma, de práticas ilícitas que nós temos por costumes? Até quando nós insistiremos em não nos posicionarmos, em não nos convertermos verdadeiramente a Deus? Porque essa é a verdade. Porque o Senhor Jesus veio, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o que é? Arrepender-se e mudar o rumo. Eu estou andando para lá, eu me converto, o reino dos céus chegou, então agora eu quero o reino de Deus. Agora eu quero, qual é a lei do reino de Deus? A lei do reino de Deus é essa, é essa, é essa. Então eu quero isso sobre a minha vida. Eu quero viver a transformação do reino. E essas pessoas se abriram para viver esse sobrenatural e se tornaram realmente pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então vocês viram, chegou um momento, queridos, que os incrédulos foram lá no culto, fizeram um alvoroço, e perceba que a Bíblia faz questão de dizer que eram maus dentre a malandragem. Então era gente perigosa lá, que foi lá, fez um tumulto e fez uma bagunça no culto. Tinha tudo o quê? Para aqueles que são movidos por opinião pública, que são movidos pela opinião dos outros, ficarem fracos na fé. Ai, olha, eu fui lá, eu até criei em Jesus, aí fui lá e começou uma briga lá, começou um mal que entrou. Ai, não, acho que Deus não está ali. Muitos ali teriam a justificativa o quê? De não prosseguirem na fé. Muitos ali poderiam nunca mais se firmar na palavra, justificando a situação, o ambiente criado. Os malandros, como diz lá, a malandragem juntou um grupo, alvoroçou, assaltou. Então muitos ali teriam justificativas, assim como hoje em dia muitos justificam a sua falta de firmeza com Deus baseado em situações externas, situações que ocorreram, situações que envolvem A, B ou C. Mas isso diante de Deus não justifica nada, porque nós já temos bagagem suficiente, conteúdo suficiente para crermos e nos firmarmos no único e verdadeiro Deus que já salvou a nossa vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus fala de forma forte: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos nos céus. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos dos céus. Então, o Senhor, na verdade, Ele requer de nós esse posicionamento, esse tudo ou nada, como Ele disse, ou é sim ou é não. O que passa disso é procedência maligna, e isso é reino de Deus. E nós vamos ver aqui juntos, a igreja de Tessalônica era uma igreja perseguida, você vai ver, atribulada. E o que acontece? Ela tinha, antes deles se converterem ali, a maioria era muito idólatra, porque a cidade de Tessalônica era uma cidade idólatra. Vamos ver, começar agora no capítulo que Paulo está escrevendo para eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 9. 1 Tessalonicenses 1, 9. Você pode acompanhar no telão, amém? E aí você pode ficar aí em Tessalonicenses, porque nós vamos usar bastante essa passagem. Olha só o que diz.
Vamos ver esse quesito que era uma igreja muito idólatra, versículo 8. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, o povo, pode deixar lá, o povo ficava bobo com Paulo. Como que aquele povo, a repercussão, olha só, foi grande no meio das outras cidades. Por quê? Porque falavam como que entrou o evangelho no coração deles de uma tal forma que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir ao Deus verdadeiro. Então eles receberam, eles abraçaram realmente a palavra de tal forma e abandonaram os seus ídolos. Só que você vai ver o que mais acontece na Bíblia, é Deus falando o quê? Ouviram a minha palavra, seguiram após mim, mas continuaram com seus deuses. E esse é o maior problema da atualidade. Por quê? Porque se você opta pelo Senhor, como diz a palavra de Deus, escolhei, pois, hoje a quem servireis. Se servireis a Deus ou servireis aos vossos ídolos. Então eles deixaram os ídolos, eles tinham as suas imagens, mas agora eles se converteram a Deus e serviram o Deus vivo, verdadeiro. Eles agora seguiram após o Senhor. Então essa é a primeira manifestação daquilo que é uma verdadeira conversão. A pessoa deixou o seu ídolo. Qual é o seu ídolo? Talvez você diga, não, mas eu não adoro imagem de escultura, eu não oro a imagem de escultura, eu não rezo a imagem de escultura, mas o seu ídolo é outra coisa. O seu ídolo, né, é a droga, o seu ídolo é um vício, o seu ídolo é um sentimento, é um desejo, o seu ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. O seu ídolo é uma pessoa. Então é hora de realmente colocar Deus no devido lugar na sua vida e crer. Hoje você vai participar da mesa do Senhor, crer que o Senhor é todo poderoso, suficiente Salvador para libertar, transformar e guardar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você vai ver que Paulo, quando teve que ir embora, se você vê lá em Atos 17, ele teve que sair fugido da cidade, porque aqueles homens malignos estavam atrás dele, e Paulo ficou muito preocupado com isso. Vamos ver aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Então ele está escrevendo a carta lá para a cidade de Tessalônica, para aquelas pessoas que ele teve que sair até corrido, né? Por causa da perseguição. E olha o que ele diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então Paulo teve que ir embora fugido, mas ele ficou preocupado. Poxa, o tentador, Satanás, vai destruir eles. 3 pregações só eles ouviram. Eles vão ter força para lidar com a dificuldade que ronda eles. Eles vão ter força para resistir. Mas eles receberam a palavra de Deus com tanta fé que sim, eles resistiram ao tentador, eles resistiram. Você vê que Paulo fala, por isso, já não me sendo possível continuar, mandei indagar, temendo que o tentador vos provasse e que tivesse sido inútil o meu trabalho, o meu esforço. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não precisa 1 ano, não precisa 5 anos, não precisa 10 anos. Se você tiver fé no seu coração e abraçar a fé, você crer no Senhor de todo o seu coração, a sua vida pode ser transformada hoje. A sua vida pode mudar agora. Você pode ser alguém realmente transformado nesse momento para a honra e glória de Jesus. E nós vamos ver que se ergue aqui a igreja modelo. Olha só o capítulo 1, versículo 1, aí de 1 Tessalonicenses, versículo 7. Vamos ver o versículo 6, só para vocês pegarem o detalhe
do que ocorreu lá em Tessalonicenses. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eu vou voltar aqui já. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. Já pensou? Eles receberam a palavra no meio de muita tribulação. Era gente atribulando, era gente perturbando, era gente ali, malandros, vocês viram, né? Saqueando, entrando, roubando a casa de Jason, arrastando, violência, havia um clima hostil, mas eles receberam a palavra o quê? Com alegria do Espírito Santo. E presta atenção nesse detalhe, eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor Jesus. Por que que diz isso no versículo 6? Sabe por quê? Porque antes eles adoravam os ídolos. E sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Põe no Salmo 115. A Bíblia Sagrada diz assim, que aqueles que têm um ídolo, igual ao seu ídolo se torna. Então antes, eles cultuavam ídolos. E então eles eram iguais ao seu ídolo. Versículo 2, vamos ler juntos, para você entender a força dessa palavra. Olha só, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Por quê? Porque todas as nações na época tinham seus ídolos, tinham seus deuses de barro, de prata, de ouro, né, a sua imagem. Então eles falavam, eu conheço o meu Deus é esse aqui, ó. E aí indagavam aos judeus, indagavam aos que criam no Deus que criou os céus e da terra, e falavam, cadê o seu ídolo? O seu ídolo não tem uma imagem? O seu Deus não tem uma imagem? Onde está o seu Deus? E aí a resposta era essa, a anterior, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O meu Deus não tem uma imagem física aqui nessa terra, eu não preciso de uma imagem, porque o meu Deus está nos céus, o meu Deus é o que criou os céus e a terra. E aí, olha só a continuidade disso. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olho, então o que o salmista está falando? Né? O Deus deles é de prata, é de ouro, né? É de ferro. Né? Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Continua. Né? Tem ouvido, a imagem ali tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, né? A imagem está no nariz desenhado, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som nenhum sai da garganta de uma imagem de escultura. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Então o que acontece? Quem adora uma imagem, quando você adora algo, você vai se tornar o quê? Você vai buscar ser semelhante àquilo. Então quem adora uma imagem, vai se tornando semelhante àquilo. Aí perde a voz, né? Não tem voz mais para lutar pelos seus direitos, para clamar, perde a visão, se torna igual à imagem. Fica uma pessoa que não enxerga, que não tem perspectiva, pessoa totalmente pessimista, negativa, perde, né, aquilo que é a boca, não ouve. Então, igual a imagem de escultura, fica quem a adora. Mas o que aconteceu aqui com esse povo idólatra? Eles começaram a se tornar igual Paulo. Eles começaram a se tornar igual o Senhor Jesus. Eles tiraram o ídolo da vida deles, e agora eles tinham um foco, eles tinham uma visão, e por isso eles viveram o sobrenatural. Perceba que Paulo fala, vocês estão se tornando igual a nós, vocês
se tornar um imitador nosso e do Senhor Jesus. Então, quando você tem como referência um Deus glorioso, um Deus poderoso, quando você tem por referência pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, que têm fé em Deus, o que vai acontecer? Você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai realmente alcançar o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Você não vai ser mais uma pessoa surda, que não ouve, que tudo é só você fala. Não, você não vai ser uma pessoa cega, que não enxerga um bom futuro, que não enxerga a glória de Deus. Não, você não vai ser uma pessoa paralisada na vida, que tem pé mas não anda, que não avança. Não, você não vai ser uma pessoa que não realiza, que tem mãos mas não apalpa, que não toca. Não, você vai realizar, você vai ter movimento, você vai curar, você vai ter ações, você vai ser um instrumento de Deus na terra. E a igreja de Tessalônica começou a se tornar esse modelo de fé na época, e nós vamos ver primeiro por quê. Eles se tornaram um modelo de uma fé atuante. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo fala sobre eles. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Então, o que eles tinham? Eles tinham uma fé operante. Eles tinham uma fé. O que Tiago falou? Fé sem obras é morta. Então, não adianta só você ter uma fé inativa, uma fé que não se movimenta, uma fé que não te faz realizar, uma fé que não muda realmente a sua essência. Isso não é fé, né? É como uma pessoa que dizer, eu não vou fazer mais nada, porque tudo vai cair do céu sobre mim. Não existe. Mas o que a igreja de Tessalônica tinha? Um modelo de fé atuante. Você vê que Paulo falou o quê? Eu recordo-me diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então eles tinham uma fé operante, fé que os levava a um novo modo de viver, fé operosa que produzia mudança radical na vida deles, fé que fez eles abandonarem os ídolos e servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Não era só um cristianismo intelectual, embora muitos gregos tenham se convertido na época. Não era só um religiosismo aparente, né? Aparente, farisaico. Não, era uma fé com evidências, com transformação profunda, marcante na vida dos convertidos. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus sobre a sua vida essa fé atuante, essa fé que faz você ter novos posicionamentos na sua casa, na sua vida, na sua família, que faz você ter um novo linguajar, que faz você ter novas atitudes, porque é uma fé verdadeira que está dentro de você. Então o que mais você vê são pessoas que alegam ter uma fé, mas não há nenhuma transformação na sua vida diária, no seu trabalho, no seu serviço, na sua casa, na sua família. Por quê? Porque não é uma fé operante. Se a fé está em mim, então o que acontece? Eu tenho mudanças no meu falar, eu tenho mudanças no meu agir, eu tenho mudanças no meu pensar, eu tenho mudanças no meu relacionar, eu tenho mudanças em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque dentro de mim há uma certeza: Deus está comigo para me dar vitória, Deus perdoa meus pecados, Deus me ama muito, muito, a ponto de Ele já provou esse amor. Ele não tem que provar nada para mim, Ele já provou que me ama. Por isso eu vou esperar o melhor do Senhor, por isso eu vou ser uma pessoa positiva e não negativa, por isso eu vou ser uma pessoa mais confiante, por isso eu vou ser uma pessoa mais cheia de amor, eu vou ser uma pessoa mais tratável. Por quê? Porque há uma fé dentro de mim, uma fé não só de boca, mas uma fé operante. Então eu mudo baseado naquilo que eu creio. Deus vai fazer, Deus está no controle, Deus age, Deus está aqui presente, Deus está vendo tudo, então não preciso agir. Você vai ver o que acontece com essa igreja.
Chega um momento que é tanta tribulação para cima deles, tanta perturbação, e eles só na fé, mudando com atitudes certas, com posicionamentos certos. E sabe o que acontece? Chega um momento que Paulo, você vai ver no fim que Paulo fala que Deus era o Deus o quê? Que ia trazer a vingança. Que Deus é o Deus que ia trazer o juízo. Porque é isso. Quando você tem uma fé verdadeira, você sabe, você não precisa sujar as mãos, você não precisa agir pela tua força, você não precisa agir na ignorância, você aguarda tudo da mão de Deus. E Deus opera sim naquilo que você não pode fazer com a sua própria mão. Então creia em nome de Jesus. Deus tem poder de agir na tua vida de forma sobrenatural para a honra e glória de Jesus. Então nós vimos aí que as obras que eles realizavam demonstravam a firmeza na fé deles. Primeiro, modelo de fé. Segundo, modelo de amor prestativo. Aí no 1 Tessalonicenses mesmo, no capítulo 1, versículo 3, mesmo versículo. Recordo-me diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, eles tinham a fé operante, da abnegação do vosso amor. Então, em segundo lugar, eles se tornaram um modelo de amor prestativo. Não só fé atuante, mas amor abnegado. Eles se tornaram realmente pessoas que evidenciavam pelos feitos de gentileza, de misericórdia, que eles tinham amor. Então, queridos, há muitas pessoas que falam, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é desse jeito mesmo. Só que se você se converter mesmo, você não vai nascer assim, não vai morrer assim. Porque quando você se converter mesmo, se você se lembrar de Moisés, Moisés se tornou o homem mais calmo da face da terra. Deus falou para ele, falou, esse aí, Moisés, meu servo, é o homem mais calmo, mais paciente da face da terra, não tem nenhum como ele. Por quê? Porque na tribulação, nas provas da vida, ele deixou Deus reinar e Deus vai amaciando, Deus vai podando. Então a igreja que você vê, a igreja de Tessalônica se tornou um modelo de amor prestativo. Eles se tornaram pessoas amáveis, se tornaram pessoas misericordiosas, se tornaram pessoas cheias de gentileza. Eles compreenderam a graça de Deus, a ação do Espírito Santo. Eles compreenderam o amor gracioso de Deus por eles, amor que os resgatou de uma vida fútil, uma vida sem significado, uma vida dedicada a ídolos, mas agora eles estavam com uma vida abundante em Cristo Jesus. Então eles agora demonstravam esse mesmo amor com os perdidos. Eles proclamavam a mensagem de salvação, eles proclamavam o evangelho da graça. O amor de Deus os impulsionou ao amor em favor dos pecadores que caminhavam nesse mundo perdido. Então que em nome de Jesus essa transformação real possa agir, esse amor como eles se tornaram, abnegado, a ponto de você negar a si mesmo, negar o seu ego, negar aquilo que é, né, a tua glória, negar aquilo que é o teu orgulho, negar a si mesmo. É assim que eles estavam a esse ponto, para realmente deixar cumprir a vontade de Deus sobre a vida deles. E vocês vão ver que eles se tornaram pregadores em muitas cidades. Em várias situações eles se tornaram ministros do evangelho ao redor até, porque eles começaram a proliferar aquele amor que eles receberam. Por isso, queridos, não tem condições de uma pessoa convertida falar palavrão. Não tem, não existe, não tem pé nem cabeça, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então não tem, não existe conversão ainda, não existe. Não tem condições de um cristão falar palavrão. Não tem condições de uma pessoa continuar achando que é de forma rude, é de forma agressiva, que é de forma maligna, que é de forma mentirosa. Por quê? Porque não. É misturar, é querer. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então não há
a Bíblia fala, Jesus veio, né? Como diz João 3,16, só que é interessante, porque nós só lemos o versículo 16. Põe, por favor, João 3,16. Nós só ficamos nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa pregação aqui, uma vez só, já teria convertido Tessalônica lá, né? Mas vamos prosseguir. Olha o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pode prosseguir. O julgamento é esse. Olha qual é o julgamento. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então esse é o julgamento. Então Deus é luz, a luz veio. Não dá para misturar luz e trevas. Onde entra a luz, a treva tem que sair. Então o julgamento é esse aqui, ó. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, para eu sair para a luz, o que vai acontecer? Vai mostrar minhas obras más. Então, preferiu, não, deixa eu ficar escondido, deixa eu ficar aqui na minha escuridão aqui. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, quando vem a luz, realmente, o que acontece? Nós somos expostos diante do Senhor. A situação é essa, o problema é esse, eu preciso dessa cura, desse tratamento, e Deus começará a lapidação. E você vai ver que essa igreja se tornou um modelo de amor prestativo. Eles não só eram pessoas melhores no seu convívio, mas também eles se tornaram pessoas que pregavam o evangelho, porque queriam converter mais pessoas também, como eles tinham se convertido a Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus, crente mesmo, está na hora de mudar posturas no seio da sua família. Está na hora de mudar o linguajar, hora de mudar, né, o modo de tratar. Ah, mas a minha família era assim. A sua família, você ainda é da sua família? Ou você nasceu de novo? Se você ainda é filho da sua família, amém. Eu sou filho de Deus. Eu entendi o que Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. E se eu nasci de novo, agora eu me tornei filho de Deus. Se eu sou filho de Deus agora, eu estou aprendendo do zero, do modo de Deus. Ou você é da sua família. Quem é a sua família? Família Oliveira, família Silva. Então, amém. Você é da sua família. Agora, se você quer realmente nascer de novo, você precisa, como Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Então, se você nascer de novo, está na hora de você ser levantado como um novo cristão, ser levantado como uma nova pessoa. Igual lá em casa, a gente tem uma paz assim muito grande, sabe? A gente tem limites, nós aprendemos a nos respeitar, nós respeitamos um ao outro, e não tem nada melhor do que isso. Paz, irmãos. Paz é tudo. E nós éramos pessoas extremamente ativas no sentido mesmo, sabe, de agressivas. Extremamente agressivas, rudes mesmo. E o que acontece? 2 mimados, né? É bom que hoje a dona Teresa está aí e tal. Que o dia que eu falei o que a gente viveu 1 milímetro, ela quase infartou. Imagina, graças a Deus a gente morava bem longe da minha mãe e da minha sogra, porque senão elas teriam mesmo embarcado lá mesmo. Nós éramos 2 mimados. Eu era a caçula, né? E ele não era o caçula, mas ele era o que tinha a bronquite, né? Ai, meu filhinho não pode andar muito. Ai, coitado do meu filhinho. Aí, até no dia agora, ai, meu filhinho, ele sofreu, ele não podia. Não, sofreu. Tudo que tinha que sofrer, sofreu comigo, dona Teresa. Quase infartou ela. Então, ele era o que tinha bronquite, que não podia nem carregar a malinha direito, sabe assim? Não podia, imagina, não podia pressionar muito, senão ele... Eu acho que tinha um pouquinho também de melodrama, mas aí não posso falar perto dela, né? Então, ele perdia o ar, né? Então, ele foi
criado ali na bolha do afeto, do amor, de não sofrer, e aí ele teve que sofrer depois tudo que ele não tinha sofrido. Foi isso que aconteceu. E aí o que acontece? Essas duas pessoas intratáveis, indomáveis, rebeldes, que nós éramos orgulhosos até a tampa, né? Precisava ser moldada. E nesse molde, nesse tratamento, queridos, é o que fala, né? A Bíblia Sagrada, ferro com ferro se afia. Então era 2 ferros brutos. Então imagina, era faísca, era dor. Por quê? Porque Deus queria moldar, estava na hora de acabar aquele ego, aquele orgulho, aquela ira, aquela raiva, aqueles excessos, aqueles acessos, tinha que moldar. Ferro com ferro se afia. Então eu quero que você entenda em nome de Jesus, comece a mudar realmente, viva um novo ambiente. Você é convertido mesmo? Se você é só religioso, amém. Você se conforma com isso? Amém. Agora, se você é convertido, está na hora de mudar. Modo de falar, modo de agir, modo realmente de se manifestar. Veja essa igreja. Essa igreja estava num ambiente fácil? Não. Era a malandragem para cima deles com os 2 pés. E vinha para cima para alvoroçar. E só que eles resolveram imitar a Cristo. Eles resolveram se tornarem pessoas melhores. Eles resolveram se tornarem pessoas maduras. E eu profetizo na tua vida que comece isso em nome de Jesus. Começa a moldar, começa a respeitar, começa, sabe, a entender limites, começa a entender, tem muita coisa que não é que ou eu ou ele mudamos, nós não mudamos. E é essa triste notícia que eu tenho para te dar. Que você não muda ninguém. Essa é a verdade, estamos quase entrando por 50 aí, ninguém mudou ninguém, irmãos. Mas sabe o que acontece? É que você aprende a respeitar a individualidade e aprende a lidar e parar, né, de chilique, de graça, de acusação, de tormento, por aquilo que não, né, você não gosta, a não ser que seja algo mal, maligno, realmente destrutivo, aí você tem que combater. Mas se ele é um cristão, ela é uma cristã como você, então os 2 querem o bem, então vamos se levantar em Deus, em amor, está na hora de melhorar os relacionamentos interpessoais. Porque nem tudo é demônio, e eu alego para você que só 1/3 é demônio. E o que mais você vê é igrejas até se tornando quase a igreja demonológica. Porque quer só se especializar em demônio e tem coisas que não é demônio. É falta de amor mesmo. É falta de tato mesmo. É falta de cuidado mesmo. É falta de interesse mesmo. É apatia, sabe? É descaso. Não é demônio. É ação mesmo humana, desleixada, desqualificada, que está gerando danos na tua vida, na tua família, no teu emprego. Então, em nome de Jesus, começa a pôr a casa em ordem, porque Deus vai agir na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? 3º lugar, essa igreja se tornou um modelo de esperança em Cristo. 1 Tessalonicenses 1, ainda no versículo 3. Pode voltar lá, 1 Tessalonicenses 1, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eles se tornaram esse modelo de igreja, esse modelo de povo de Deus, por causa da fé operante, do amor prestativo e da esperança em Cristo. Então a palavra esperança, realmente ela se refere àquilo que é a confiança no que Deus pode fazer, confiança na volta de Jesus Cristo. Isso vai produzir o quê? Constância, perseverança, mesmo diante das intensas tribulações. Então, quem espera em Deus se torna mais paciente. Quem espera em Deus se torna alguém o quê? Mais perseverante. Quem se torna
espera em Deus se torna alguém mais constante. Então, eu quero declarar sobre a sua vida: a esperança produz firmeza e determinação sobre as dificuldades, sobre as perseguições e que te impede de realizarem a obra de Deus. Então, está na hora de desenvolver essa verdadeira esperança em Cristo Jesus. A igreja de Tessalônica, queridos, nos ensina a sermos a igreja segundo o coração de Deus. É aquela igreja que foi transformada pelo poder do evangelho e que assume um compromisso com a evangelização. Fé atuante, amor prestativo e esperança em Cristo são as marcas que o Senhor espera da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero declarar sobre essa vida, a sua vida, essas vitórias. Para nós encerrarmos, vamos ver as promessas que essa igreja recebeu. 2 Tessalonicenses, agora, pode sair da 1 Tessalonicenses, ir para a segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 6. Essa é a segunda carta que Paulo manda para a igreja de Tessalônica. Então, diz o quê? As promessas de Deus sobre aquele que tem a fé que cresce, aquele que tem o amor real. Vamos ver o versículo 3 primeiro, só para a gente ver. Depois de muito tempo, Tessalonicenses mudou? Não. Olha lá o que Paulo escreveu na segunda carta. Irmãos, versículo 3 agora. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Queridos, a fé deles já eram boas, lá na primeira carta. Agora é a segunda carta que Paulo manda. E a fé deles o quê? Continua crescendo. A vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo, amor de uns para com os outros, vai aumentando. Olha só. Quer dizer, não é que eles começaram bem e terminaram mal. Não, eles começaram na fé, começaram no amor, começaram na esperança, e agora já era a segunda carta. Tempos depois, e a fé deles o quê? Crescia, e o amor aumentava cada vez mais pelo próximo, cada vez mais aumentava. E eles ainda continuavam sendo o quê? A glória. Veja o versículo 4. Nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus. Haja vista a constância, fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então eles eram um povo que continuavam com fé, continuavam constante, porque a vida deles era boa? Não, porque eles se tornaram pessoas perseverantes, pessoas constantes. Então eles mantinham a fé, mesmo na hora da perseguição, mesmo na hora da tribulação. Eles continuavam sendo perseguidos, eles continuavam sendo atribulados, e eles continuavam crescendo no amor e na fé. O que nós fazemos? Ah, não, estou quase perdendo a fé, porque é muita tribulação. Está errado. Ah, não, eu caí na carne mesmo, amor zero, eu estou no ódio mesmo, estou só no ódio. Você visse a perseguição que eu sofro, você visse a tribulação que eu sofro. Ah, agora eu aderi, é ódio total. Está errado. Eles continuavam crescendo na fé, crescendo no amor, crescendo na constância, mesmo na perseguição e na tribulação. Você vai mostrar realmente quem você é quando você começar a mudar as tuas posturas diante das mesmas adversidades que sempre te derrubaram. Sabe aquelas coisas que te derrubam e te tiram do sério? Enquanto você não aprender a ter um comportamento cristão nessa atitude, a atitude se repete. Vamos lá, e Deus se junta, vamos testar ele de novo, vamos ver se ele aprendeu agora. Aí vai lá, põe o teste. Teste 1, pá. De novo, mas passou 5 anos já desse tratamento, não tem jeito, está igualzinho ainda desde quando nasceu. Teste 2, passou 3 anos, levou uma surra boa, hein? Quanto sofrimento a gente submeteu ele, será que lapidou um pouco agora? Não, teste 2, põe. Até quando? Vai ser o teste o quê? 599, está lá, dando o mesmo piti.
tendo a mesma atitude, soltando os mesmos palavrões, tendo a mesma agressão, produzindo os mesmos resultados, o mesmo ódio, o mesmo rancor, chega, muda a página, está na hora de se posicionar com Deus, se converter, e em nome de Jesus, você vai ver e viver o que eles viveram aqui em nome de Jesus. Saber que a vingança, o juízo, vem do Senhor para resolver as coisas na sua vida e parar de sujar as tuas mãos com aquilo que, na verdade, só compromete o teu espírito. Então, vamos ver o versículo 6, o que diz: se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga. Primeira promessa: tribulação aos que vos atribulam. É assim que Deus resolve. Quando você está no centro da vontade de Deus, você faz a vontade de Deus, quem resolve as suas causas é Deus. Então era tanta tribulação, que chegou agora. Agora é o seguinte: tribulação para quem te atribula. Essa é a primeira coisa. A tribulação ia vir agora sobre aqueles que vinham. Então não adianta depois vir chorar, porque está vivendo o tormento. Você sabe por que a pessoa vai estar vivendo a tribulação. É porque ela só atribulou e não se submeteu à palavra e à vontade de Deus. Então, primeira promessa: tribulação sobre os que te atribulam. Segunda promessa: descanso em Deus para os fiéis que estão sendo atribulados. Olha só o que diz ainda: tribulação tribulação aos que vos atribulam, versículo 6, versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:7. Isso. Então, aquele que é atribulado e mantém-se fiel a Deus, ele vai começar a usufruir de um descanso vindo da parte de Deus, e o descanso que o Senhor Jesus vem e nos trará no dia da sua volta, de trazer o juízo, de colocar as coisas no devido lugar e a recompensa aos que são fiéis. Então eu quero em nome de Jesus, desafiar hoje, te desafiar à perseverança, desafiar ao fortalecimento, desafiar à resistência. Veja que Paulo não prometeu que os inimigos dele, Deus vai tirar todos os inimigos do teu caminho e você vai viver só na paz. Mentira. Você está no mundo e no mundo você terá tribulação, mas Paulo falou o quê? Você vai ter descanso é na sua alma, você vai ter a tranquilidade no teu espírito, a sabedoria na tua mente, e você vai ter a recompensa que vem dos céus, em nome do Senhor Jesus. E no versículo 8, o que ele fala? Ele fala que você verá a vingança de Deus, o juízo de Deus vindo na hora certa. Versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que Paulo está falando aí? A verdade é que a recompensa é eterna sobre aqueles que não querem se curvar àquilo que é a vontade de Deus. Então há pessoas que te atormentam porque realmente elas odeiam o Evangelho, odeiam o cristão, odeiam a palavra de Deus, odeiam quando você está na fé. Então elas te desafiam realmente por ego, para te ver cair, para te derrubar. Mas você vê que Paulo falou que vingança e juízo vem de Deus. Então, para de sujar suas mãos, para de sujar sua boca, para de sujar seu coração. Seja e se torne um modelo de fé em nome do Senhor Jesus. A igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus é uma igreja forte e perseverante. Então eu não estou te falando de um mundo utópico de paz, eu estou te falando de você ser um servo do Senhor, que busca no Senhor a transformação adequada para viver em ambientes, ainda que hostis, mas que você possa ser realmente um servo de Deus, abençoado, transformado em nome
de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Nós vamos participar da ceia. E eu quero profetizar na tua vida, a fé vai crescer, o amor vai aumentar, você vai se tornar melhor, mais humilde com os reveses da vida. As provas da vida vão te aperfeiçoar e não te tornar cada vez mais, troncudo. Não, vai te aperfeiçoar. O Senhor quer purificar e transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor, nessa hora. Ore agora, porque você vai entrar já já na mesa com o Senhor. Nós vamos nos assentar na mesa. Ore agora. Pai amado, nós estamos diante de Ti, Senhor. Não é o muito falar, meu Deus. Essa igreja ouviu 3 pregações, Senhor, esse povo. E eles resolveram verdadeiramente mudar. E eu quero clamar o poder da Tua palavra sobre a vida do Teu povo, Senhor. Para que nós possamos ser modelos de fé, modelos de amor, modelos de esperança, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor eterno, que tudo vai passar, mas o amor vai permanecer para sempre. A fé e a esperança são essenciais, são o tripé, meu Pai amado, na vida daquele que crer em Ti. Que Tu possas produzir, meu Pai, realmente um milagre nas nossas vidas. Que nós possamos não sermos religiosos, mas sermos realmente pessoas convertidas. Sermos realmente pessoas transformadas. Sermos realmente pessoas novas. E eu oro, Senhor, para que o poder da palavra, que também está sendo ministrada sobre as crianças, produza nelas, meu Pai, o Teu querer, a Tua unção, o Teu milagre, a Tua cura. Senhor, aperfeiçoa-nos como igreja, aperfeiçoa-nos como povo, aperfeiçoa-nos como família, aperfeiçoa-nos em nome de Jesus, meu Pai, para que nós vivamos o sobrenatural, aqui na terra e nos céus. Realiza o milagre, Senhor, realiza o impossível, meu Pai. Começa a mudar o tratamento nessa casa, que esse povo possa usufruir, meu Pai, de um lar de paz, que eles possam usufruir, meu Pai, de um lar de amor, que eles possam usufruir, meu Pai, de um lar, meu Pai, de misericórdia. Começa a agir nas casas, Senhor, começa a agir nos trabalhos, Senhor, que eles possam, em nome de Jesus, serem pessoas mais fortes, em nome de Jesus, serem pessoas melhores, pessoas mais tratáveis, pessoas mais bondosas, pessoas mais gentis, na sua área também de trabalho, escola, faculdade, meu Deus, que em cada área, Senhor, nós possamos, em nome de Jesus, expressar a fé, o amor, a esperança que temos em Ti, meu Deus. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro. Toma nas Tuas mãos Teus servos, nós vamos nos assentar à Sua mesa, Senhor. Esteja no nosso meio, porque sem Ti nós nada somos, sem a Tua presença nada vale. Mas honra-nos, meu Pai, com a Tua glória, com a Tua presença, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, porque nós Te amamos e Te damos glória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Bispo Daniel. Amém. A palavra do Senhor, ela nos ensina a respeito da ceia. A ceia é o lugar onde nós afirmamos publicamente a nossa aliança com quem nós temos. E a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso, lá em Coríntios 11, que fala que nós devemos examinar a nós mesmos. Depois de tudo isso, de uma autoanálise, de um autoexame, nós devemos sentar à mesa, comer do pão e beber do cálice. A única condição onde nós não podemos beber e comer é quando nós fazemos isso de forma sem entender quem é o Cristo na nossa vida. Porque se você senta à mesa, come e bebe, e não entendendo o sacrifício da cruz, você come e bebe em prol da sua própria condenação. Então, o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de estabelecermos a nossa aliança com Ele.
e declararmos com quem nós somos ou com quem nós estamos e a quem nós também pertencemos. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele fala que na noite que ele foi traído, ele toma o pão na sua mão e diz: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, nós sabemos que o pão é o corpo que foi pendurado na cruz. Nós sabemos e entendemos, Senhor, que sem este alimento nós não subsistimos, ó Pai. Nós não avançamos e nós não somos a igreja mais que vencedora. Nós consagramos esse pão, Senhor, como símbolo do teu corpo e como saúde para os nossos corpos também. E como igreja, nós consagramos a Ti, ó Pai, o pão e declaramos a Tua vitória em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente também, depois de ele haver ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: este é o cálice na nova aliança, da nova aliança que faço convosco, porque todo aquele que come do pão e bebe do cálice, esse tem parte comigo. Nós consagramos, Senhor, o pão e o cálice como símbolo e memorial daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, estabelecendo aliança como igreja vencedora, soberana, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Pode distribuir o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Esse é meu respirar. Esse é o meu respirar, o Santo Espírito vivendo em mim. Esse é meu pão. Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim. Espiritual e a vitória nossa contra o inferno, porque como igreja as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. E isto é um sinal de uma grande vitória. E por isso nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Levante o seu pão ao alto e diga assim: este pão representa o corpo de Cristo, que na qual eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Comamos todos deste pão em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque se não fosse esse corpo, o teu corpo pendurado na cruz, o que seria de nós? O que seria da nossa casa, da nossa família? O que seria da nossa alma? O que seria das nossas vidas? Nós teríamos a condenação eterna, mas por causa deste corpo, que muitos ainda não entenderam, o poder que há no corpo, a força que há no corpo, a vitória que há no corpo. Se muitos entendessem isso, Senhor, acabaria muitas situações, muitas guerras, lutas seriam vencidas, porque, Senhor, aleluia, o sofisma, o ativismo tira a consciência do poder que há no corpo.
mas em nome de Jesus que haja uma restituição da consciência do que é o corpo, que haja, Senhor, a consciência de uma restituição do que é o poder do corpo. Nós oramos e declaramos, Senhor, aleluia, a vitória do corpo, a autoridade do corpo, a força do corpo, oh aleluias, aleluia, o território que o corpo estabelece. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Semelhantemente, após ele ter ceado, comido do pão, ele toma o cálice nas mãos e ele declara: este cálice é a nova aliança que tenho convosco. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Senhor, esse cálice, esse suco representa o poder do sangue. Sangue que foi vertido na cruz. Sangue que nos dá autoridade sobre as obras do mal. Sangue onde o inferno, ao escutar, ele não pode mais avançar, ele tem que recuar. Nós, ó Pai, consagramos esse cálice, declaramos e celebramos a vitória que há do poder do sangue. Tomamos todos desse cálice em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Você pode dar glória a Deus pela vitória do sangue. Você pode glorificar a Deus pela vitória do sangue, pelo poder do sangue, pelo avanço através do sangue, pelo território que o sangue estabelece. Como igreja nós temos a marca do sangue. Como igreja nós temos a vitória, a autoridade, o território do sangue. Aleluias, aleluias. Glorifica ao Senhor, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Amém. Eu não sei se vocês têm escutado as palavras que das primeiras quintas têm sido ministradas. Começou com o pastor Gilson dizendo de um novo ciclo. Depois veio a missionária Lindaci falando de uma identidade. Em terceiro veio o pastor Luciano dizendo negacionismo ao sofrimento. Então Deus está formatando a sua igreja para um novo tempo que nós vamos avançar. E nós estamos recebendo hoje a autoridade do corpo, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. E como corpo, nós temos aliança na nossa vida financeira. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Você vai receber o Pix aí na tela. Camila. Pegue esse envelope que está na sua cadeira e você vai dar o seu dízimo, a sua oferta. Você vai estabelecer a tua autoridade financeira. Irmãos, não importa o valor, o que importa é o sentimento do que você dá. Porque tem pessoas que dão valores exorbitantes e não dá efeito algum. Tem pessoas que porque ama Deus, ela dá, muita coisa começa a acontecer. Então você tem que ter uma aliança com Deus na sua vida financeira, porque Ele tem aliança com você em todos os sentidos. Mas se você estabelece a tua aliança com Deus, você vive coisas extraordinárias na sua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, coisas assim, que a conta não fecha, mas você não sabe como é que aconteceu. Sabe como é que aconteceu? É porque Deus abençoou e multiplicou. Amém? Não vai faltar nada na tua mesa. Não vai faltar nada na tua despensa. Não vai faltar nada da mistura. Pode, olha, nessa crise, o leite, você vai comprar o leite, você vai comprar carne vermelha, você vai saber como, mas Deus vai mandar. Pode ficar tranquilo, porque aos seus Deus não deixa na mão, em nome de Jesus. Amém? Levante o seu envelope.
Senhor, nós consagramos o dízimo e a oferta voluntária, a oferta dos que consagram a Ti. Senhor, muito obrigado pelo Teu zelo, do cuidado que o Senhor tem tido com eles. Muito obrigado pelo Teu zelo que o Senhor tem com a Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos começando mais um mês sem nenhuma pendência, porque o Senhor é que cuida desta casa. Nós consagramos a Ti, Senhor, e declaramos a Tua vitória, declaramos a Tua bênção, o Teu amor e a Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Consagro a Ti para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para o alto, diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça, o amor e as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Ele te guarde, que a tua casa seja abençoada pela presença do Todo-Poderoso. Eu te abençoo com todas sortes de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Semana abençoada para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.